é Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Fala, eita, que anjo mais engraçado. Amém ou não amém? Fala, Senhor, me abençoa hoje aqui. Fecha os teus olhos e fala, Espírito de Deus, me dirige hoje dentro da tua palavra. Eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero tomar para mim este caminho da tua palavra. E eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Renova-me, abençoe-me, sê comigo hoje, em nome do Senhor Jesus. Olha um pouquinho, fala do Senhor, Senhor, Senhor. Fala, Senhor, aviva-me, encha-me da tua presença. Eu quero ser tocado, fala, eu quero ser tocado pela tua palavra hoje. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e mais cortante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da minha alma e do meu espírito. Então, Senhor, fala comigo hoje, fala assim, Senhor, fala comigo hoje, me dá deste pão do céu, hoje e agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está afim mesmo, dá um aplauso ao Senhor. Está afim mesmo? Está afim mesmo? De ser fortalecido para receber e adorar a Deus. Quem veio? Deixa eu ver. Veio mesmo? Veio mesmo? Fala assim, glórias a Deus. Irmãos, nós estamos tratando do evento mais extraordinário da história. Aleluia! O evento mais importante, único, exclusivo, jamais visto na história. Aleluia! Já teve alguém que disse assim, eu vou criar uma religião, e essa religião vai abalar o mundo, e o pastor que estava ouvindo isso vai falar assim, cria um homem que cure, que ande sobre as águas, que ressuscite mortos, cria um homem que é crucificado, cria um homem que é morto e todo mundo vê ele morrendo, cria um homem que é colocado no sepulcro e todo mundo vê ele no sepulcro, e depois ressuscite esse homem e que ele ande por 40 dias e seja visto por mais de 500 pessoas. Se você conseguir isso, você vai criar a maior religião do planeta. Fala assim, aleluia, meu Pai. É o evento mais extraordinário da história. Mas você vai falar assim, mas Cristo teve pessoas que ressuscitaram. No Velho Testamento, profetas também ressuscitaram mortos. Jesus mesmo ressuscitou Lázaro. E o que aconteceu com eles depois? Fala para mim. Como é que é? Lázaro também? Lázaro não foi aceso aos céus? Fala não. Fala assim, que ele ressuscitou. Depois de um tempo, morreu de novo. Morreu 2 vezes. Fala, meu Pai. Sim, glórias a Deus. Quem crê nisso, dá um grito, um aleluia. Se pendura na parede e fala, aleluia. Jamais. Dá um aplauso dele para ele. Glórias a Deus. Jamais, depois da ressurreição dos mortos em Cristo, nós seremos transformados no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e nós seremos
transformados. Fala assim, glórias a Deus, para não morrer nunca mais. Fala aleluia. Vocês estão aqui ou já foram embora? Fala glórias a Deus, meu Pai. Você está preocupado com morte, está preocupado com isso, está preocupado com aquilo, estou preocupado com as gordurinhas, estou preocupado com a doença, para nunca mais estar preocupado com nada disso. A vida toda, fala assim, aleluia. Fala assim, jovem eternamente. É nós em Cristo. Fala glória, dá um sorriso, fala aleluia. Fala assim, eu estou esperando. Não ouvi. Eu estou esperando esse dia para ter o meu corpo glorificado como teu. Fala assim, Deus é maravilhoso. Hoje eu parei um pouquinho, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar de ressurreição para esse povo que já sabe tudo? Fala assim, bispo, Bíblia é comigo mesmo. Fala assim, de Gênesis a Apocalipse. É só me dar o endereço que eu já falo quem mora lá. Fala assim, aleluia. Glória a Deus, eu dou Salmo 23, irmão. Vai, irmãos. Aí sabe tudo. Fala assim, aleluia. Gênesis 1. Sabe tudo da Bíblia. Fala assim, aleluia. Esse povo é aleluia. Obrigado, Deus, pelo povo que o Senhor me deu. Ai, o que darei a Deus por todos os seus benefícios, irmão? É uma coisa que me bate o coração direto. Fala, obrigado, bispo. Mas fala assim, mas é porque eu leio muito a Bíblia. Eu leio e decoro tudo. Fala assim, aleluia. Mas olhando hoje, eu falei, o que eu vou falar para esse povo? O que tem de novidade na ressurreição? E aí eu chamo, puxo a minha cadeira do lado assim, aquela que eu gosto de fazer a palavra lá na mesa da sala. Aí eu puxo a cadeira do lado, aí se assenta o maravilhoso amigo certo das horas incertas, Espírito Santo bendito. Aí ele fala assim, varão, vamos por aqui. E eu falo, o senhor vai indo, eu vou seguindo. Eu falo assim, aleluia. E aí o Senhor me levou a algumas coisas maravilhosas no evento da ressurreição. Cada uma delas relatada em um dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um falando sobre o mesmo assunto, mas colocando pontos diferentes e extraordinários. Quem quer? Quem quer? Quem está vivo? Quem quer receber um pouquinho? Fala assim, bispo, eu estou ansioso para tomar posse disso. A primeira coisa maravilhosa está em Mateus, que nós lemos aqui, Mateus capítulo 28. Diz assim, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Ah, não falei no título da palavra. Fala, esse bispo não aprende nunca, vai. Fala assim, por isso que eu não venho. Fala, por isso que eu não venho na igreja. Esse bispo também, viu? Não falei no tema da palavra. O tema da palavra hoje é, como assim? Eu falo e vocês respondem, tá? Como assim? É como assim o título? Irmãos, o título é como assim? O título é como assim? Fica aí que vocês vão pegar. Fala assim, aleluia. A primeira coisa tremenda que eu vejo está lá, Valério, está lá em Mateus 28, que a gente leu aqui hoje. Houve um grande terremoto.
O anjo do Senhor desceu do céu, chegou chegando, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Como é que o cara é convocado para o maior evento da história, a ressurreição? Fala para mim, irmão. Como é que o camarada é convocado para o maior evento da história? Imagine você é convocado, sei lá, para assistir um jogo, para ir num lugar, para ver a pessoa, para participar do evento. Você é convocado para ver o maior evento do mundo. E alguém vai e te chama, pega no avião particular, te leva para lá. E aí você chega lá e se assenta. Você chega lá e fica quietinho no canto, sem fazer muita coisa? Como assim? Fala assim, como assim, bispo? Esse anjo, eu gostei desse. Mas eu digo para você que eu gostei tanto que eu até orei. Eu falei, eu quero te ver ainda em vida, porque eu quero conhecer esse anjo aqui, irmão. Esse camarada é esquisito. Por quê? Porque quando ele vem que nem um terremoto, ele vem que nem um relâmpago. Parece aquele homem que, como é que é aquele super-humano que corre para o sul? Parece um X-Men. Já chega, diz o texto, já chega chegando. E ele chega e empurra a rocha que era pesada. Tanto é que as mulheres falam, poxa vida, nós vamos lá colocar perfume no corpo do Senhor Jesus. E quem vai empurrar a rocha para nós? É uma rocha, é uma pedra enorme. Ele já chega e move a rocha e diz a palavra de Deus. E depois se assenta nela. Fala assim, bispo, tem alguma coisa esquisita. Não, vocês estão comigo ou eu fico doido sozinho? Vocês não têm que chegar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Fala. Não dá para ler um texto desse e falar, ele falou lá, passou, desceu a rocha e sentou em cima dela. Não dá para sair daqui assim, irmão. Fala comigo, fala, bispo. Baixa a cabeça. Fala também. Estou ficando doido com esses textos aqui, Deus. Pelo amor de Deus, eu estou ali, a bispa já preparou o almoço, tem bombom de camarão, tem negócio de bacalhau, a bispa veio almoçar e eu vejo um texto desse aqui, não. Fala, pelo amor de Deus. Levante a mão direita e fala, Pai, acalma o teu servo, cuida da mente dele. E já não está lá essas coisas. Fala em nome de Jesus. Que anjo que é esse aqui? Ele participa do maior evento do mundo, do maior evento da história. Ele chega lá, já move a rocha sem qualquer complicação. Fala, eita Deus. O anjo do Senhor chega lá e move a rocha sem qualquer problema. Por quê? Porque eles são absolutamente poderosos. Fala, glórias a Deus. Só que depois que ele faz isso, ele não sai pulando, ele não sai gritando e falando tipo, oi, consegui, oh, que beleza, eu sou demais. Não! Ele chega lá e se assenta em cima da rocha, da porta, e ele é participante ativo do maior evento da história. Que homem que é esse aqui? Que anjo que é esse aqui? Que chega lá, faz o que tem que fazer, e ele tem certeza absoluta que não precisa ter qualquer preocupação com coisa nenhuma, porque ele já sabia, já foi informado, Jesus já tinha dito, no céu já sabiam que aquele que morreu ia ressuscitar e pronto. O papel dele era um só: eu vou lá mover a rocha, porque o meu rei vai ressuscitar e pronto. Ele tinha certeza absoluta que o rei da glória iria ressuscitar e vencer a morte. Ele não tinha um temorzinho, ele não tinha uma duvidazinha, ele não tinha uma questãozinha sequer
sequer que o deixasse preocupado, que o deixasse tenso. Ele simplesmente recebeu a ordem: vá lá e tire a rocha do sepulcro, abra a porta do sepulcro. Por quê? Porque o Senhor, Rei da Glória, vai ressuscitar. Ele desce que nem um relâmpago, ele faz o que mandaram ele fazer, que Deus mandou ele fazer, e ele simplesmente descansa. Por quê? Porque ele tinha certeza que aquilo que se dizia era líquido e certo. Ele vai e faz, pois ele sabe que o passo seguinte pertence ao Todo-Poderoso. E ponto. Dá uma glória a Deus e fala assim, aleluia. Fala assim, mas bispo, peraí, fala assim, bispo, como que você tem certeza que foi por causa desse sentimento que ele se assentou na rocha? É fácil. Continuei lendo o texto. Mateus 28:2 fala que ele se assentou na rocha. Mas Mateus 28:7 diz assim: esse anjo disse: e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele, Jesus, que estava morto e reviveu, ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ponto. E ele completa: e é como vos digo. Olha o que ele fala: vocês vão para a Galileia, porque o Senhor falou que vai encontrar vocês lá. Ponto. E ele termina: é como vos digo. Ou seja, ele não fala assim, pode ir lá que assim será. Ele não fala, olha, pode ir lá que o Senhor falou que vai aparecer lá. Não. Ele fala assim, é isso que vai acontecer. O Senhor falou que vai lá, é isso que vai acontecer. É interessante, ele não usa a palavra no futuro, irá acontecer. Não, ele fala, é como vos digo. É engraçado isso. Ele não fala, vai lá, vai acontecer, o Senhor falou que irá. Não, ele fala que o Senhor irá, mas para ele traz no presente. Ele fala assim, é como vos digo. Esteja certo, esse que ressuscitou encontra vocês lá. Pode tomar posse disso, e não tenha dúvida disso, porque ele falou que faz, ele faz. Você crê nisso? E não é será, um dia, talvez. Não, é um anjo esquisito. Ele é absolutamente radical. Deus falou, e ele fala assim, é assim. Ele não fala, é assim que será. Ele fala, é assim que é. É assim que é. Deus falou? Falou, é assim que é. Vai acontecer? É assim que é. Tem promessa do Altíssimo? É assim que é. Recebeu aquilo que Deus te falou? É assim que é. Não é assim que será. Esse anjo eu quero conhecer, porque esse aqui manja um cabra radical, manja alguém que não tem papa na língua, manja alguém que faz a obra do Senhor, mas faz como se a obra já tivesse feita. Ele faz como que as coisas já tivessem acontecido. Ele faz com certeza absoluta no Deus que é assim que é, diz o Senhor. Então você não precisa mais ficar falando, mas o Senhor vai me abençoar. Não, é assim que é. A bênção de Deus já está sobre a tua vida, e você vai falar, é assim que é. Não ouvi? É assim que é. Deus vai te abençoar, fala, não, é assim que é. Já tem uma bênção, já tem uma vitória,
Dá um aplauso ao Senhor e fala glória a Deus. É assim que é, irmão. Receba isso no teu coração. Receba isso hoje. Eu estava falando com a Cris Gil. Eu ia falar a Cris Gil. E ela falou: bispo, lembra aquele tijolinho que você deu para nós um dia? Ele tem um tijolinho ainda em casa. Foi uma campanha, não foi? E ela falou: bispo, eu tenho um tijolinho. E em cima daquele tijolinho, quando eu recebi, a bispo orou por mim, que Deus ia abençoar tremendamente. E ela falou: bispo, eu sei que a bispo falou depois, ela falou também. Ela falou: bispo, aquele tijolinho tinha alguns propósitos. E hoje eu estou vivendo aqueles propósitos. Hoje eu ganho 4 vezes a mais do que eu ganhava naquela vez. Fala assim: aleluia! Fala assim: é assim que é. Toma posse disso, meu querido. Faz cada fé e fala em nome do Senhor Jesus. A porta do sepulcro já se abriu. Se assente em cima dela. Sabe por quê? Porque é assim que é. Dá um aplauso ao Senhor e fala glória a Deus. É assim que será, não. É assim que é. Outra coisa maravilhosa. Tomaram posse? Fala assim: como assim? É assim que é. Recebe no teu coração. Fala: eu tomo posse hoje. Colocar as coisas aqui na frente? Quem já colocou? Quem não colocou, esqueceu. Pode colocar durante a mensagem. Já vai trazer. Você que não trouxe, é roupa, é foto, é documento, é exame médico, é carteira, é chave. Pode pôr tudo aqui na frente, porque no final do culto nós vamos passar por cima disso aqui. E você vai saber por quê. Fala: eu tomo posse hoje. Se então você der coisas para jogar aqui, então já toma, já pega na carteira, já vai trazer e já pode se levantar e pôr aqui na frente. Tudo, coloca as coisas. Claudinha já pôs? Traz. Já colocaram aqui? Traz aqui na frente. Põe Walter não quer trazer, traz Valéria, traz Andréia. Coloca aquilo que precisa ser colocado, porque hoje é dia de, fala, ressurreição. Fala assim: glória a Deus. A segunda maravilha que eu vejo aqui, glória a Deus, está lá em Marcos, no capítulo 16, lá no versículo 7. Diz assim, tudo dentro do mesmo assunto, né? Ela chega, o anjo fala: olha, por que você procura aquele que está vivo dentre os mortos? E aí, lá em Marcos 16, João Marcos relata o seguinte: o anjo disse então para as mulheres: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. O anjo do Senhor, que é esse mesmo aí, ele também disse: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Olha para mim. Chama os discípulos e chama Pedro também. Como assim mesmo? É umas coisas que realmente me encantam. Por quê? Quem é que disse para o anjo: vai lá e dize aos teus discípulos e a Pedro também que eu encontro eles na Galiléia? Quem é que disse? Fala assim: foi o Senhor Jesus, que havia ressuscitado. O seu corpo ficou lá no sepulcro, mas mesmo quando morto, o seu espírito foi para Deus. Depois veio o espírito dele, entrou no corpo e ressuscitou para a glória de Deus para sempre. Fala assim: aleluia. Quem falou isso para o anjo? Fala assim: foi Jesus. Mas nós não estávamos no maior evento da história? Sim ou não? O Senhor Jesus, quando morre, o corpo dele fica no sepulcro. Ele disse lá na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sim ou não? Então onde é que estava o espírito de Jesus? Estava com o Pai. Você concorda que assim que Jesus ressuscita e seu espírito estava com o Pai, você concorda que tinha muita coisa para falar lá? O que você acha?
Quando você chegar no céu, você vai ficar sentadinho no canto assim, ai, coitado, o que você vai fazer? Você vai sair gritando, berrando para tudo, aleluia, eu cheguei, ei, meu pai, não acreditava que eu ia chegar aqui, fala assim, aleluia, você vai ficar louco ou não? Quero saber. Você vai ficar grato? Sim. Feliz e maluco? Sim. Fala aleluia. Fala, ver se eu vou sair rolando lá no céu que nem doido, vou tentar raspar as ruas de ouro, enfiar um pouquinho de ouro no bolso, eu vou tentar fazer alguma coisa, fala assim, aleluia. E Jesus, quando chega lá diante do Pai, será que não tem um monte de coisa para tratar? Fala, tem. A partir da sexta-feira, a partir das 15 horas, Jesus subiu aos céus, o Espírito dele, e tinha um monte de coisa para falar. Pai, deixa eu te falar o que aconteceu. E os anjos se reuniram, Senhor, como é que foi? Mas Senhor da glória, conta tudo. Imagine o que ia ter de história. Fala assim, aleluia. O maior evento da história. Fala sério. Na maior festa da tua vida, você ia chamar um cara que te traiu. Vai, fala sério, seus crentes. Você ia chamar aquele que te traiu no momento de mais dificuldade da tua vida. Você ia se lembrar de falar de um cara que quando você estava apanhando para cachorro, te negou. Você fala, bispo, não convidava, não deixava nem entrar na minha festa. Fala assim. Fala só de raiva. Fala sério, irmão. Mas aqui não. Jesus está correndo. Está no céu. O Espírito dele já está lá na glória. Deus Todo-Poderoso. Ele ainda não tinha ressuscitado o corpo. E o Espírito está lá, vendo todas as coisas do céu, conversando, os anjos tudo ardendo. Opa, ele vai descer agora, não é? Que hora que é? Todo mundo esperando a ordem do Deus Pai para que o Espírito entre lá naquele sepulcro, para que ressuscite a Jesus. Está esperando só a ordem, todo mundo agitado. Aí Jesus chega depois de falar que você avisa os meus discípulos e avisa Pedro também, que eu espero eles lá na Galileia. Pelo amor de Deus, lembra de Pedro, irmãos? Senhor, todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar. Senhor, eu dou a vida por ti. Só que na hora do aperto, ele negou a Jesus uma vez, negou segunda vez, negou terceira vez, e na terceira vez, como Jesus disse, o galo não cantará a segunda vez, se não me negar 3. Ele nega 3 vezes e o galo canta. E Pedro fica amuado no cantinho. Aí Jesus está sendo manietado pelos guardas. Jesus passa na frente dele e Jesus olha para ele e fala assim, aleluia. E diz a palavra de Deus que Pedro chorou amargamente. Só que ele não se matou de remorso como Judas, mas aquele choro amargo de Pedro foi sustentado por aquele olhar, quando Jesus passa preso por ele, aquele olhar de amor. Eu estou com você, eu sou contigo, eu levanto, eu te pego pela tua mão, eu te digo, não temas que eu te ajudo. Tem perdão para você, tem comunhão para você, tem restauração para você, tem vida eterna para você, tem carinho para você, tem amor para você, diz o Senhor. E aí Pedro, quando ele se arrepende, ele até talvez tenha pensado, e agora? Como é que eu vou pedir perdão para ele? Você já foi em enterro, onde as pessoas põem cartinha dentro do caixão? Você já foi? Já foi? Eu já vi. Tem pessoas que põem moeda, tem pessoas que põem dinheiro, tem pessoas que põem cheque. Tem que ser desse cara. Não vai depositar, não. Põe cheque, põe coisa. E para quê? Para tentar se desculpar por aquilo que fez. Não se desculpou. Quantas pessoas vai lá, abraça o pai e a mãe e pede perdão, porque eu não vim antes, perdão, porque eu não falei antes, perdão, porque eu não fiz antes, mas morreu. Pedro no mesmo sentimento. Pedro pecou, traiu, ele estava absolutamente, triste, amargurado, diz a palavra de Deus. Só que não dava mais para fazer nada. Por quê? Como é que ele ia pedir perdão? Uma vez que o seu Senhor já tinha sido morto. Então ele estava com esse peso no coração. Só que o recado foi muito claro.
Vai lá, chama os meus discípulos e chama Pedro também. Já pensou Pedro no meio dos apóstolos, triste? O Senhor morreu. Aí chega as irmãs e falam: irmãos, o anjo do Senhor mandou dizer que o Senhor está esperando a todo mundo. Aí todo mundo já correu para ir para Galileia. E Pedro ficou meio assim: mas ele falou no teu nome também. Pedro então já pega a capa e já vai correndo também. Fala assim: glória a Deus! Ele lembrou de você também. Ele lembrou de você também, não está tudo perdido não. Mas eu peguei, mas eu traí, mas eu peguei feio, Senhor. Perdão para você também. Ouve para mim, para você. Fala assim: aleluia. Então fala assim: então tem oportunidade para mim ainda? Pergunta. Ele mandou chamar você também. Ele falou que essa festa é para você também. Ele falou que o seu nome está incluído na lista de convidados. Você pode passar pela porta. Opa, fulano de tal. Opa, sou eu. Pode entrar, porque ele já marcou o seu nome para essa vitória também. Ele ressuscita, mas ele não abandona os seus. Você pode estar triste. Você pode estar: meu pai, eu errei, eu estou frio, eu estou longe. Mas eu quero te falar: o teu nome está na lista. Ele te chamou e ele mandou te dizer: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu restauro a tua vida e a tua história. Pode vir para mim, para a festa, diz o Senhor. Dá glória a Deus. Fala assim: obrigado, Senhor. Fala assim: tem chance, tem oportunidade para mim também. Tem oportunidade para você hoje. O Senhor te chama hoje e de dizer a todos os meus, e de dizer para aquele que ainda não é meu, que tem salvação para ele. O Senhor mandou te, fala, ele mandou me chamar. Fala: Senhor, me abençoa em nome do Senhor Jesus. Terceira maravilha está lá em Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 6. Fala assim: aleluia. Disse o anjo, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele disse assim: lembrai-vos de como vos preveniu. Importa que o Filho seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E diz o texto: então eles se lembraram das suas palavras. Fala assim: bispo, Jesus disse que viria. Levante a tua mão e fala assim: Jesus disse que viria e veio. Fala assim: Jesus disse que morreria numa cruz e morreu. Jesus disse que seria crucificado e ressuscitaria. Foi crucificado e fala assim: glórias a Deus. Só que nós temos um problema sério. Na hora da crise, a gente esquece de tudo. Nós temos um grave problema. Na hora do sufoco, sei lá, a adrenalina deve subir muito. Você esquece até de clamar pelo nome do Senhor. Na hora do aperto, a gente sai correndo desesperado. E agora o que eu faço? Me ajuda, entra no desespero total, quando não deveria. Mas alguma coisa acontece na gente que a gente fica doido. Aí vem a palavra do Senhor e diz assim: Ele previu que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Aí eles se lembraram da palavra de Deus. Eu quero que hoje você se lembre da palavra de Deus a seu respeito. Hoje eu quero que você receba as promessas de Deus que você já recebeu pela fé. Eu quero que você renove na sua vida. Fecha a sua mão e fala assim: Senhor Deus, eu quero lembrar de cada promessa que o Senhor me fez, e eu
tomo posse delas agora. Fala assim: eu renovo agora a minha fé na tua palavra, e eu me desperto, e eu declaro, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpriu, e na minha vida as tuas promessas serão assim. Na minha família, na minha casa, em toda a minha família, haverá salvação, haverá restauração, haverá bênçãos tuas. Eu voltarei a crescer, eu vou ser cheio do teu Espírito, todas as coisas eu vou pôr diante de ti, porque eu me lembro hoje das tuas palavras, e as tuas palavras não falham, e eu tomo posse disso hoje, em nome do Senhor Jesus. Fala assim: glórias a Deus. Dá um aplauso ao Senhor e fala assim: aleluia. O que você está me falando isso? Eu estou falando para você voltar a crer. Voltar a crer no Senhor e nas palavras dele, para você fortalecer a tua fé de novo no Senhor e nas palavras dele. Não importa a situação, a aparência. Às vezes nós vamos achar que não tem saída. Quem falou para você que não tem saída? Se ele venceu a morte, tem saída. Disse o Senhor Jesus: tudo é possível àquele que crê. Crê na palavra, volte a crer e tome posse de todas as bênçãos de Deus para a sua vida hoje, agora. Seja que nem aquele anjo. É assim que é, diz o Senhor, na tua vida. Fala assim: glórias a Deus. Fala assim: Senhor meu Deus, me ajuda agora. Quarta maravilha está lá em João capítulo 20, versículos 6 e 7. Então Simão Pedro viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Fala: eita, o que é isso, Senhor? Fala: me abençoa agora. Para entender aqui, é só a gente entender um pouquinho do costume judeu. Fala assim: aleluia. Chega Pedro, chega correndo, entra no sepulcro. Quando ele entra no sepulcro, ele vê os lençóis, o lenço que estivera ali enrolado Jesus, lançado num canto. E ele olha mais atentamente e ele vê o lenço, aquele lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. E esse lenço não estava com os lençóis, mas ele tinha sido deixado num lugar à parte. Como assim, bispo? Os lenços eu deixei o da Sonia ali na bolsa. Os lenços que estavam enrolados Jesus, foram jogados assim num canto. Mas o lenço o lenço que estava na cabeça de Jesus estava num canto, talvez numa cabeceira, mas estava dobradinho. Como assim mesmo? Dobradinho, arrumadinho, colocar na cabeceira de onde Jesus estava. Fala assim: aleluia, meu Pai. Fala assim: o que quer dizer isso, Senhor? Naquele tempo, os judeus e mesmo os romanos, que tinham seus escravos, e muitos, não é? Ali, o judeu, quando estava almoçando, fazendo a sua ceia, e o dono da casa tinha algum compromisso emergente, rápido, para tratar durante o almoço, ele então pegava o seu lenço que estava aqui e ele jogava o lenço sobre a mesa. O servo dele, os trabalhadores da casa dele que o serviam, quando vem à mesa e vê que o lenço está jogado, ele sabe que o Senhor não vai voltar mais. Então ele pode
tirar o prato, lavar tudo e deixar tudo arrumadinho. Mas quando o Senhor vai fazer alguma coisa, mas ele ainda vai voltar para terminar o almoço, ele deixa o lenço bem dobradinho e bem arrumadinho e deixa na cabeceira de onde ele está. Quando vem o servo para ver o que está acontecendo, ele olha o lenço dobradinho, ele não tira o prato, ele não tira a comida, ele não faz nada. Por quê? Porque o lenço dobradinho é sinal que o Senhor vai voltar. Então ele deixa tudo como está, tudo preparado, aquece até o prato, fica bem esperto. Por quê? Porque a qualquer hora o meu Senhor vai voltar para terminar o almoço. Fala assim, aleluia, meu Pai. Quando Jesus ressuscita, os anjos que ali estão lançam uma parte do lenço num canto, mas a outra parte eles dobram direitinho e põe na cabeceira onde estava o mestre deitado, porque eles mandam dizer: meu Senhor vai voltar. Dá um aplauso ao Senhor, fala assim, glórias a Deus, meu Pai. Nosso Senhor vai voltar. Fala assim, aleluia. E eu tenho que terminar. Não tem mais jeito, não temos mais horário. Eu vou terminar. E para terminar, eu preciso ler para vocês Mateus 27, 51. E esse texto de Mateus 27, 51 é um texto que não fala da ressurreição de Jesus, mas fala da morte de Jesus. E é um texto que intriga os teólogos, eles ficam todos batendo na cabeça e eles tentam até mudar o texto para tentar achar uma explicação para o texto. Eu acho engraçado, eu me rio. Por quê? Porque os caras que lêem muito, que estudam muita letra, esquecem do Espírito. É só chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo senta aqui do lado, ele vai te explicar todas as coisas. Aleluia. Diz assim, eu vou terminar, viu? Já fica na bênção. Fala assim, aleluia. Já põe azeite nos teus pés, fala assim, aleluia. Mateus 27, 51 diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Quando Jesus falou, está consumado, quando ele entregou o seu espírito a Deus, ele morreu na cruz, o versículo 51 diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Falamos, sabia disso? Quando Jesus morre e o véu do templo se rasga de cima a baixo, muitos corpos dos santos, ou seja, daqueles que haviam crido no Senhor, e todos aqueles que haviam crido no Senhor estavam enterrados ali nas imediações. Diz a palavra de Deus que muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. O que causa drama é o versículo seguinte: e, vírgula, saindo do sepulcro depois da ressurreição, entraram na cidade. Fala assim. Como assim? Quando Jesus morre e ele expira, e ele fala: Pai, na tua mão entrega o teu espírito, o véu do templo, lá do sacrifício dos animais, é rasgado de cima a baixo. Quer dizer, está consumido, não precisa mais nada disso, acabou. Jesus já fez um sacrifício para sempre. Fala assim, aleluia. Naquele momento, muitos corpos de crentes que tinham morrido, estavam enterrados ali, ressuscitaram. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Mas diz o texto que só saíram do sepulcro deles após a ressurreição. Fala assim, como assim mesmo? Como assim? Ficaram lá um dia e meio, 2 dias, morto-vivo, sem poder levantar. Ficaram no sepulcro. Por quê, bispo? Uma coisa simples, um fato simples. Quando Jesus morre na cruz, a lei está satisfeita, pronto, consumido. O pecado
foi pago pela morte de um justo. Fala amém. Amém. Quando Jesus morre na cruz, o sacrifício exigido pelo pecado está pago diante de Deus. Fala aleluia. Aleluia. Ou seja, a morte foi vencida pela vitória na cruz. Aleluia. Só tem um detalhe. Fala qual mesmo? Precisa um complemento. Ele pagou o pecado, a lei foi satisfeita, morreu justo. Só que agora eu não quero só ter a lei satisfeita na minha vida. Por quê mesmo? Porque eu preciso viver. Eu preciso viver. Não é só pagar pela lei. Agora eu preciso ser resgatado. Eu preciso ser restaurado. Eu não posso ser um morto-vivo andando no sepulcro desse mundo e dessa vida, não. Porque diz o texto: mas saíram do sepulcro depois que Jesus, aí a obra está completa. Ele não só pagou a dívida pelo meu pecado, que o meu pecado foi apagado quando eu criei nele, pelo sacrifício dele. A lei que me condenava não tem mais poder na minha vida, por causa do sangue do Cordeiro. Fala glória a Deus, irmão. Fala assim: você está justificado pelo seu pecado, diante da fé em Cristo Jesus. Fala assim: glória a Deus. Só que agora tem um passo seguinte: ele ressuscitou, ele complementou a obra dele. Ele não só pagou o pecado, como ele venceu a morte. Ele não só paga o seu pecado, como ele te dá vida e vida abundante. Ele não só risca a cédula de morte que era contra a nossa vida, mas ele nos dá um cheque assinado de vida eterna, de vida plena, de vida abundante. Então os mortos ali perto de onde Jesus morreu ressuscitaram, mas não saíram. Por quê? Porque a primeira etapa da grande vitória foi feita, mas eles saem. Diz o texto que saíram, foram para a cidade, e muitos os viram andando. De você não tinha morrido. A pessoa, você encontra, mas você não estava morto. Não, eu ressuscitei. Morreram depois de novo, mas mostraram para o mundo que o poder da cruz entrou no sepulcro, pagou o pecado, mas ressuscitou, venceu a morte. Você e cada um aqui não precisa mais andar nos sepulcros desta vida. Cada um aqui não precisa mais declarar o Senhor Jesus na sua vida, mas viver uma vida ruim, uma vida de peso, uma vida ainda de amarração. Não precisa mais disso, porque ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele abre os sepulcros, ele detona os sepulcros. Ele fala para você: agora você pode sair, agora você pode viver, agora você pode tomar posse da vida eterna, agora você pode tomar posse da abundância que eu dou para você, em nome do Senhor Jesus. Você não precisa mais viver amarrado em canto nenhum. O Senhor Jesus morreu, mas também